Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia, mais especificamente sobre o conceito de homem unidimensional que foi cunhado pelo filósofo Herbert Marcuse. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. O Herbert Marcuse é um filósofo alemão do século XX e ele é associado à Escola de Frankfurt. E o conceito que ele cunhou de homem unidimensional é muito semelhante ao pensamento de outros autores da Escola de Frankfurt, como o Adorno e o Horkheimer. A ideia de homem unidimensional está ligada à tradição do pensamento marxista, e ela pensa que a sociedade capitalista ela eliminou as formas de oposição, ela eliminou qualquer outra forma de existência, qualquer outra forma de conceito social que não seja aquele que esteja integrado ao modelo de produção capitalista, ao modelo de sociedade capitalista, a toda a ideologia do capitalismo. Para a gente compreender essa ideia de homem unidimensional ou de sociedade unidimensional, vamos pensar historicamente como isso está vinculado ao pensamento marxista. Um dos pilares do pensamento marxista é a ideia de que o ser humano perdeu uma essência do seu passado, uma ideia que é derivado dos conceitos do mito de Prometeu e da Grécia Antiga e do mito de Adão e Eva, da tradição judaico-cristã. Ou seja, o ser humano ele vivia em um estado de pureza, em um estado de sua verdadeira essência, e por algum motivo isso se perdeu e o ser humano foi condenado à sua existência a tentar buscar um retorno para essa sua condição primordial. No caso do mito de Prometeu, quando Prometeu rouba o fogo dos deuses, se rompe essa pureza do ser humano, e o ser humano começa a sofrer de todos os males da sua existência. E no caso de Adão e Eva são expulsos do paraíso após comer o fruto da árvore do bem e do mal, e ou seja, então tem um rompimento do estado de natureza do homem ligado a Deus, e a existência do ser humano é uma existência de sofrimento, de dor, em que ele tem que buscar restaurar esse seu vínculo com Deus. No pensamento de Marx, essa essência do ser humano é o seu estado de natureza, onde o ser humano é livre e principalmente o ser humano é dono do fruto do seu trabalho. Porém, com a civilização surge o domínio do homem pelo outro homem. Então a gente começa a ter uma sociedade de classes onde você tem uma classe que manda e outra classe que é dominada. Isso vai ao longo da história até chegar à sociedade capitalista, que seria a sociedade que melhor consegue estabelecer esse processo de dominação sobre o ser humano, e aí a busca por essa ideia de sociedade comunista ou sociedade socialista, como se bem quiser entender, seria justamente o retorno do ser humano à sua condição natural. Um dos pontos que Marx coloca que são o principal fator desse domínio do proletariado na sociedade capitalista através da alienação. O ser humano, ele antes de tudo, ele é alienado. O proletário ele é alienado, ele não detém o fruto do seu próprio trabalho, ele não detém os recursos do seu trabalho, ele é completamente ele é removido de toda a essência do ato de trabalhar. Os pensadores da Escola de Frankfurt e o Marcuse, inclusive, vão trabalhar que essa ideia de alienação ela é constituída através de várias instituições dentro da sociedade capitalista. Essas instituições são o próprio trabalho, são a ótica do consumo, de toda uma realidade focada para o consumo, é a indústria cultural que reproduz toda a ideologia
capitalista a níveis massivos seria a ideologia do Estado, todas as instâncias que o Estado trabalha, entre outras mais. Ou seja, o homem unidimensional e a sociedade unidimensional, elas são fruto de um processo de alienação onde o ser humano ele não dispõe mais de uma dialética, ele não dispõe de uma oposição, ele pode apenas existir dentro dos padrões que são estabelecidos pelo seu contexto social. Ou seja, não existe um oposto a isso, não existem outras alternativas. Toda a nossa existência ela é pautada para a gente reproduzir o modelo do capitalismo. A gente pensa, uma criança, ela entra para a escola e desde a escola ela já tem um processo dela ser formada para se tornar um trabalhador rentável. Ela vai ter a base da sua educação quando ela for adolescente, ou ela vai fazer um curso técnico, ela vai fazer um vestibular, vai entrar na faculdade, ou seja, vai ser moldada para ser o mais útil, o mais produtivo possível para a sociedade. Toda a nossa presença no mundo, toda a forma como que nós existimos, como nós criamos identidade, estão relacionados a produtos de consumo. A roupa que você veste, o carro que você dirige, a música que você escuta, tudo isso reproduz uma ótica de consumo. São produtos que são lançados e eles definem a sua identidade. Então, o homem unidimensional ele é pautado por toda uma ótica do capitalismo, por uma ótica de consumo, por uma ótica de ideologia. Os melhores indivíduos, os indivíduos que são as celebridades, são os famosos, são os benquistos, são justamente aqueles que obtiveram sucesso dentro da sociedade, enquanto o pobre, o desempregado, seriam os fracassados, seriam aqueles que não teriam conquistado esse sucesso. Então, a gente tem a nossa própria forma de ditar qualidades sociais são pautadas por essa lógica do capitalismo. A gente pode até pensar que é possível haver alguma expressão individual, alguns nichos de individualidade. Mas quando a gente olha com um pouco mais de profundidade, todos esses nichos de individualidade, de particularidade, no fundo são expressões de uma ótica de mercado. Se a gente pensar, por exemplo, que uma pessoa se identifica com a cultura do sertanejo, outra com a cultura do hip hop, outro com essa cultura good vibes e algum outro com a cultura nerd. Cada um desses grupos tem produtos que são especificamente para eles. Roupas, música, filmes, eventos, todo modelo de comportamento, tudo isso é produzido para que para que o exercício da identidade seja dentro dos moldes dessa sociedade unidimensional, para que tudo seja dentro dos conformes, dentro do que é estabelecido pela ótica do capitalismo, pela ótica industrial, e nada vai poder existir fora disso. Tanto que boa parte dos questionamentos que se fazem com relação ao modelo capitalista são praticamente criticados, ou seja, o próprio espaço para você questionar o modelo existente ele acaba sendo reprimido, tão poderosa é essa máquina do capitalismo de definir como o ser humano deve existir. Um ponto bastante interessante do pensamento do Marcuse, e que ele expõe no seu livro Eros e Civilização, é quando ele analisa toda essa questão da sociedade unidimensional pela ótica da psicanálise de Freud. No pensamento de Freud, a gente tem que o ser humano, na sua condição primordial, ele era movido apenas pelos seus instintos de prazer, né, que o Freud denomina de id. Esses instintos de prazer são a busca do ser humano por prazer. O ser humano, no seu estado natural, nada mais faria do que buscar prazer, que é se alimentar, que é o prazer sexual, que é dar vazão a todas essas pulsões que ele tem pelo prazer. Porém, isso envolve práticas amorais, que são roubar, matar, estuprar. Não há um limite no homem primordial para aquilo para ele buscar esse prazer. Então, segundo Freud, a civilização só foi possível a partir do momento que o ser humano criou freios para essas suas pulsões, ou seja, criar regras
criar proibições do que ele não pode fazer. E isso aí seria o surgimento do superego, que é a instância psíquica responsável por dizer não, que é responsável por criar limites para aquilo que a pessoa pode fazer. O Marcuse, ele, ao analisar o pensamento de Freud dentro dessa ótica do homem unidimensional, ele vai pensar que a produção capitalista chegou a tal ponto que ela consegue canalizar esses instintos de prazer do ser humano para o próprio trabalho, para a própria ótica do capitalismo. Então, tudo aquilo no ser humano, que é instinto de prazer, tudo aquilo que lhe é prazeroso, tudo aquilo que lhe causa bem-estar, acaba sendo canalizado para essa ótica do trabalho. Um exemplo que a gente pode pensar disso é a pessoa que trabalha tanto, de uma forma tão exaustiva, que ela está cansada ou ela perde o prazer de fazer coisas que lhe agradam. A pessoa que está tão cansada que no final de semana ela quer ficar em casa deitada, mas não quer jogar um futebol, não quer encontrar com os amigos, não quer sair para um bar, não quer fazer nada daquilo que lhe agrade de tão esgotada que ela está. Ou seja, aquilo que é inerentemente ao ser humano como algo particular seu, que a sua busca por prazer, buscar por coisas que sejam agradáveis, acaba sendo tão canalizado por esse modelo de sociedade unidimensional que ele simplesmente não serve mais à sua utilidade original. Ele está canalizado para a ótica de trabalho dentro de um sistema capitalista. Então, o Marcuse, ele considera que esse modelo de alienação é tão poderoso que ele consegue canalizar algo tão essencial, algo tão pertencente ao ser humano, que é a sua busca por prazer. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.